Bom dia, boa tarde, boa noite para aqueles que já saíram, aqueles que vão sair e aqueles que estão chegando. Esse louvor, irmão e irmã, feche os olhos e vamos orar uma oração pessoal. Só lhe resta te adorar. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs, esposa linda, maravilhosa, presente de Deus na minha vida, filhos linda, maravilhosa, minha família, presente de Deus, e você também, irmão e irmã, presente de Deus na minha vida. Aqui novamente estamos, queridos, queridas, nesta oração terapêutica diária de 30 minutos. Meu irmão, minha irmã, hoje nós vamos fazer uma terapia espiritual da Palavra de Deus, de libertação, cura e tudo isso
provisão em nosso Senhor Jesus Cristo, meu amado. Meu irmão, minha irmã, este louvor, que lindo, né? Que louvor maravilhoso. Essa melodia. Aqui nós estamos, meu irmão, novamente. Vamos estarmos interligados, conectados com o Antigo Testamento, o Novo Testamento, os Evangelhos e Apocalipse, meu irmão, minha irmã, de uma forma, de uma terapia espiritual, irmão carnal, cunhadas, sobrinhos, sobrinhas, de uma terapia psicológica, filhas, e também de uma terapia sociológica, tios, tias e primos. E vamos também, irmãos e irmãs, diácono, diaconisa, pastores, pastoras, trazer essa aplicação nos tempos atuais que nós estamos vivendo, dessa turbulência, meu irmão. E assim, queridos, eu tenho certeza que nós teremos o pão da massa boa para nós podermos continuarmos com esse fermento bom, para continuarmos na presença do Deus Espírito Santo. E assim Deus estará nos guiando nesta oração semanal de 30 minutos diário, onde teremos a nossa terapia, o nosso testemunho, meditação no louvor, intercedendo pelos irmãos, pelas irmãs, tudo na palavra de Deus, do Antigo Testamento, Novo Testamento, os Evangelhos e no Apocalipse, final dos tempos e a vida de Cristo Jesus. E tudo isso servirá com aplicação prática, e Jesus Cristo profetizará, meu irmão, minha irmã, na sua vida, na minha vida, queridos, queridas. Meu irmão, minha irmã, hoje nesse sábado, mais um dia de guerra, queridos, queridas, pode ter certeza, mas eu quero lhe dizer uma boa nova, meu irmão, que mesmo nesse sábado, na guerra, algumas batalhas, eu, você, nós, iremos perder, mas em Cristo Jesus, a vitória já é nossa, meu irmão. Então, meu irmão, prepare seu coração, filhas, para a santificação e intimidade com Deus, cunhadas, cunhados. Transformação de vida pela santidade. Esse louvor, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Lindo, maravilhoso. Meu irmão, minha irmã, estamos todos interligados, como aqui em Levítico. Nós vamos meditar hoje na palavra Levítico capítulo 20, versículo 7. Vamos meditar também em 1 Pedro, de 1, versículo 15 a 16, e João 17, capítulo 17. Pressões, temas teremos hoje da imoralidade, internet, vícios, meu irmão, minha irmã. E tudo isso nós estamos nessa intercessão. E aqui, queridos, irmãos e irmãs, é onde eu, você, iremos sentir na palavra de Deus. Vamos escutar o chamado dos céus nessa hora, filhas. Não é um chamado de medo, cunhadas, é um chamado de amor, primas, primos. A voz do Senhor ecoa, meu irmão, desde Levítico, que diz assim: santificai-vos
e sede santo, pois eu sou o Senhor vosso Deus. E nós, irmãos e irmãs, respondemos, congregação, como filho que ouve o Pai. Sim, Senhor, queremos ser santos, não por obrigação, mas queremos ser santo pela presença da Trindade em nossa vida. Sim, Senhor, queremos ser santos não por obrigação, mas porque a santidade é liberdade, é vida, é paz, filha. A palavra ainda aqui continua em Pedro, como flecha que atinge a mente e o coração, irmãos e irmãs, online ou presencial. Assim como é santo aquele que vos chamou, sede também santos em todo o vosso procedimento. Sede santo em todo o vosso procedimento. Ah, irmãos e irmãs, filhas, irmão carnal, cunhadas, sobrinhos, sobrinhas, primo, primas, tios e tias, amigo, amigas, diácono, diaconisa, pastores, pastoras. Ah, irmãos e irmãs, santidade não é só no domingo, no culto. Santidade não é só de segunda a domingo. Santidade, meu irmão, minha irmã, é no olhar, é no vestir, é no falar, é no se comportar, é no agir de cada batida do nosso coração. De segunda a domingo, meu irmão, minha irmã. É sorrir quando o mundo nos fere. É amar, filhas, quando o coração quer desistir. Tias, é escolher a luz quando a sombra tenta nos seduzir, filhas. E pode ter certeza que Jesus, o Cristo, Ele nos disse, nos mostrou, nos ensinou como orar em uma oração sacerdotal, intercedendo por você, filhas, intercedendo por nós, cunhadas, cunhados, sobrinhos, sobrinhas, intercedendo por todos nós. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Oh, que beleza, irmãos e irmãs, cunhadas. Oh, que beleza, filhas. O Filho Jesus o Cristo, o Deus que despojou de toda honra e glória e poder e veio viver no meio de nós. O Filho pedindo ao Pai que nos leve na palavra como água cristalinas e que nos lave também na palavra como águas cristalinas. Lavam o pó do caminho. Irmãos e irmãs, santidade é banho de alma, santidade é perfume eterno. Cunhadas, santidade é marca de filho que caminham juntos. Santidade, congregação, diácono, diaconisa, pastores e pastoras. Santidade é famílias que se abraçam, de igreja que brilham como cordeiros vivos da glória de Deus. Hoje, meu irmão, nessa intercessão, nessa intersecção do Antigo Testamento a nós, ao Novo Testamento,
É o Apocalipse, o final dos tempos, o último livro da Bíblia. Hoje, nessa conexão de oração de 30 minutos diária, levantamos as mãos, não apenas por mim, por você, mas levantamos a mão por nós, mas por todos aqueles que andam deprimidos, decepcionados, angustiados, pelas mentes ansiosas que precisam repousar no colo do Senhor. Levantamos as mãos e oramos, irmão e irmã, pelos corações feridos que precisam sentir o abraço do Deus Espírito Santo, pelas famílias divididas que precisam, filhas, irmãos, ser restauradas. E aqui, irmão e irmã, irmãos e irmãs, que aqueles que ainda caminham no vale da morte, para que sejam erguidos a montanha da graça de Cristo na vida dessas pessoas. E é por isso que quando oramos, meu irmão, o céu abre as portas, o céu se abre e o Espírito sopra, para falando com você. Sejam santos, porque eu sou santo. Mas não é um peso, irmão e irmãs, é convite para voar mais alto, filhas, para viver mais leve, cunhadas, para andar mais perto do coração do Pai, meu amigo, minha amiga. Hoje a santidade é terapia. Hoje a santidade é cura do corpo cansado. Hoje, irmão e irmãs, a santidade é a libertação da sua, da minha, da nossa alma oprimida. Filhas, cunhadas, tios, tias, é a provisão, esperança para amanhã, sobrinhas, sobrinhos, primos, primas, irmãos, irmãs. E nós todos juntos, como uma só família, um só corpo, o corpo de Cristo, proclamamos: Senhor, santifica-nos na verdade, porque a Tua palavra é a nossa vida. E assim, meu irmão e irmã, nessa intersecção, nessa intercessão, desse bom dia, dessa boa tarde, dessa boa noite, é onde o Espírito Santo te chama, irmão e irmã, para esse momento de oração de 30 minutos diário. E assim, meu irmão, nós estaremos meditando em tudo que aqui possamos absorver para a nossa vida. Esse louvor nos mostra que aqui já existe a meditação, filhas, e você não precisa pagar nada, porque é de graça, é o poder do Espírito Santo que vai restaurar a sua vida, irmãos, irmãs, filhas, cunhadas, sobrinhos, sobrinha. Teu amor não falha, de Deus. Para sempre vou te adorar, a Deus. Sonda-me, usa-me. 3 louvores lindos, maravilhosos. E vem, Espírito Santo, habita dentro de mim, de nós. Meu irmão, irmã, esse louvor tem letras de oração, filhas, de entrega, chamando pela presença de Deus na vida da sua família, da minha família, da nossa congregação, dos nossos pastores. Meu irmão, minha irmã. E assim, quando você se entrega nessa meditação da palavra de Deus, do louvor, isso ajuda a manter a atmosfera de espiritualidade na sua vida, meu irmão.
e você continua tendo mudanças diárias de tudo na sua vida, meu irmão, minha irmã. E assim, meu irmão, minha irmã, que cada vez que Deus coloca um louvor na sua vida, é adicionado o poder do Espírito Santo na sua vida. Libertação, cura, provisão, mudança de comportamento, tudo isso em nosso Senhor Jesus Cristo, meu querido, minha querida. Irmãos, irmãs, filhas, sobrinhos, sobrinhas, primos, prima, quando falamos de libertação, lembramos que Cristo Jesus nos arrancou das trevas para a sua maravilhosa luz. Cunhadas, cada testemunho é a prova viva de que o poder do Senhor é real. Tios e tias, quando nós falamos de cura, sabemos que não é apenas curas físicas, mas também da alma e do coração. Porque, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, o Senhor toca aonde a medicina não alcança. O Senhor restaura corações, emoções, mentes e feridas antigas. O Senhor restaura nossas lepras espirituais. E Jesus Cristo nos faz uma pessoa nova a cada batida do nosso coração em oração, comunhão com Deus. E quando falamos de provisão, meu irmão, minha irmã, testemunhamos que Ele é o Deus que abre portas, que sustenta com maná no deserto e que faz o pouco multiplicar e que nunca deixa faltar o pão de cada dia na sua vida, na minha vida, na nossa vida. O seu, o meu, o nosso testemunho pessoal não é sobre eu, você, nós, mas sobre o que Cristo Jesus fez, faz e continuará fazendo em sua, em minha, em nossa vida. Meu irmão, minha irmã, diácono, diaconisa, pastores, pastoras. E o Deus Espírito Santo, meu querido, minha querida, Ele vai continuar complementando a sua vida nessa caminhada até o nosso último deitar do nosso corpo e último suspiro da nossa alma. E você será um testemunho vivo, um testemunho pessoal para aqueles que andam perdidos, cansados, desanimados. Irmãos e irmãs, o testemunho não é apenas uma lembrança do passado, filhas, mas uma semente profética para o futuro. Cunhadas, primos, prima, quando cada vez que abrimos a boca para declarar o que Cristo fez na minha, na sua, na nossa vida, congregação, pastores, pastoras, estamos fortalecendo nossa fé e edificando a dos que ouvem, daqueles que estão abatidos, daqueles que estão presos em corrente, aqueles que estão presos em vícios, droga, prostituição, edificando a vida, a dos que ouvem. A libertação testifica que correntes foram quebradas. Muitas vezes não vemos os grilhões caindo aos nossos pés. Mas, filhas, sentimos a leveza da alma que só o Espírito Santo pode conceder, cunhadas, cunhados. A cura testemunha, diácono, diaconisa, pastores, pastoras. A cura testemunha que não estamos sozinhos nas nossas dores, porque o Senhor enxuga lágrimas escondidas, cura feridas invisíveis
e devolve o brilho nos olhos de quem pensava que tudo estava perdido, meu irmão, minha irmã. E a provisão revela que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tios, tias, que quando o deserto parece estéril, esse Deus que é vivo conversa conosco todas as manhãs, todas as tardes, todas as noites. Conversa conosco até o último deitar do teu corpo, do nosso corpo, e o último suspiro da nossa alma. Porque esse é o Deus vivo, não é de batonzinho, de roupinha. Não é o Deus que não ouve, que não fala. Ele fala conosco, filhas, em terapias diárias de oração. Ele faz brotar rios de águas vivas e envia alimentos da forma mais inesperada. Porque o meu, o seu, o nosso testemunho, irmãos e irmãs, é o eco da vitória de Cristo Jesus em nós. É um memorial que proclama: até aqui nos ajudou, ó Senhor. Até aqui nos ajudou, ó Senhor. E assim você continua nessa caminhada até o final dos tempos. O louvor, meu irmão, minha irmã, filhas, Cristo Jesus ensinou a minha esposa e eu, preencheu nossos carros, nossas casas, e assim também em todo lugar com louvor. Porque o louvor traz a sua vida, na sua congregação, na sua casa, aonde você estiver, libertação, cura, provisão, porque Cristo Jesus passa a estar presente o tempo todo ali na sua vida, é nessa terapia. Irmãos e irmãs, o louvor é a chave que abre o céu sobre nós, filha. Cunhado, quando cantamos sobre a libertação, cunhadas, declaramos que as cadeias não têm poder diante da voz que entoa. Cristo Jesus vive em você, em mim, vive em nós. Diácono, diaconisa, pastores, pastoras, o louvor quebra grilhões invisíveis e faz tremer os alicerces do inimigo, meu irmão, que vive na primeira, segunda camada desse mundo tenebroso dos principados e potestades, filha. Quando levantamos nossa voz em adoração, irmãos e irmãs, pela cura, proclamamos que Ele é o médico do médico. Jesus Cristo é o médico do médico. O Deus vivo que vive dentro de nós, vive conosco em todo o tempo. É o médico do médico, que sara o corpo e também as feridas escondidas do coração. Porque cada nota cantada é como o óleo que desce sobre a alma, trazendo renovo e descanso, sobrinha, sobrinha. E quando, meu irmão, minha irmã, e quando exaltamos a provisão, eu, você, nós declaramos que Jesus Cristo é o pastor, que nada nos deixa faltar, que Deus é o pastor e nada nos deixa faltar, e que o Deus Espírito Santo é o pastor, que nada deixa faltar. Porque, meu irmão, minha irmã, aquele que transforma escassez em abundância é Cristo Jesus. O louvor se torna gratidão profética, filhas. Um altar erguido em meio às batalhas para lembrar que Cristo é suficiente. Somente Cristo, cunhadas, sobrinhos, sobrinhas. Nenhum pastor, nenhum papa, nem Maria, nem João, nem Pedro, nem José, mas é Cristo que morreu na cruz por você, por mim, por nós. E assim, meu irmão, minha irmã, o louvor não é apenas música, é a arma espiritual.
bálsamo de cura, é expressão, filhas, de gratidão, de amor, de compaixão. O louvor, ele nos conecta com a presença do Senhor e abre caminhos para agir do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, o louvor nos traz uma terapia profunda, nos traz um alinhamento que nos completa com a presença da Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, 3 pessoas diferentes em uma única santidade, o Deus Todo-Poderoso, amável, Criador de tudo e de todos, e tudo do inexistente, mas um Deus justo. E no louvor você tem uma análise terapêutica, querido, todos os dias, conectando cada batida do seu coração com as palavras, com a libertação, buscando assim, meu irmão, minha irmã. Tu és fiel, Senhor, e tens em tuas mãos o meu destino. Olha que lindo essa mensagem desse louvor, filhas. Tu és fiel, Senhor, e tens em tuas mãos o meu destino. Esse é o Deus da promessa. Essa declaração traz libertação da ansiedade, do medo. Meu irmão, minha irmã. Filhas, quando cantamos que o destino está nas mãos de Deus, sobrinha, quebramos correntes de insegurança, rejeição e desesperança, primas. Porque a música funciona como uma terapia da alma, lembrando que não somos refém do acaso, mas somos filhos de um Pai vivo, soberano, que nos ouve e conversa conosco todos os dias. Pode ter certeza, filhas, pode ter certeza que se você ouvir essa meditação do louvor nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, em oração, você terá e trará confiança e abrirá o seu coração para a cura total através do Deus Espírito Santo. Quão grande é o meu Deus! Quão grande é meu Deus! Meu irmão, minha irmã, quão grande é meu Deus! Cantarei, quão grande é meu Deus! E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Olha que estrofe linda, maravilhosa, filhas, sobrinhos, sobrinhas. Aqui você já tem uma terapia, amiga, irmãos, irmã. Filha, você não precisa pagar 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas para que um terapeuta, uma pessoa, e na maioria deles não acredita no poder do verdadeiro Deus, cheio de técnicas de hipnose. Mas lembre-se, quando você sai ali do consultório e você volta ao mundo, você está novamente sozinho e pagou caro. Mas aqui, meu irmão, nessa terapia diária de oração de 30 minutos, o próprio louvor que ouvimos, meu irmão, minha irmã, tem um poder terapêutico porque desloca o foco da dor para a majestade de Deus. Quando a mente está presa na enfermidade, quando você cantar sobre a grandeza do Senhor, filhas, abre espaço para a fé, cunhadas. O corpo pode estar fraco, meu irmão, minha irmã, mas a adoração fortalece o espírito. Primos, primas, é como um bálsamo que renova a minha, a sua, a nossa força e cura o nosso interior. Meu irmão, minha irmã, e assim você estará no meio da Trindade o tempo todo. E você estará levantando não só as mãos, mas os olhos
para o além da circunstância, meu irmão. Porque Ele vive, meu irmão, Ele vive. Porque Ele vive, e eu e você possamos crer no amanhã. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há. Olha, que lindo essa mensagem nesse louvor. Essa letra é profundamente terapêutica, filhas, para quem luta contra a falta, a insegurança ou o medo do futuro, irmãos e irmãs. Aqui, essa estrofe afirma que a provisão não vem do bolso, do trabalho ou da economia, mas da vitória de Cristo sobre a morte. Se Ele venceu, então o amanhã já está garantido, meu irmão, minha irmã. Este é o louvor que encerra o seu dia, ou começa o seu dia, proclamando esperança, gratidão e vitória, meu irmão, minha irmã. A música, o louvor, meu irmão, tem uma função terapêutica profunda, filhas, na sua vida, na minha vida, em mudança de comportamento, em arrependimento. O louvor ajuda a reduzir a ansiedade, calmamente, cria ambientes para o Espírito Santo agir. Meu irmão, minha irmã, durante intercessões profundas, o louvor funciona como, filhas, um colchão sonoro, permitindo que cada palavra da oração, diácono e diaconisa, cada palavra da oração seja absorvida pelo pelo nosso coração. E assim, meu irmão, minha irmã, é onde tem essa intersecção terapêutica profunda em nossa vida, do ontem, do hoje, do amanhã, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, nesse bom dia, nessa boa tarde, nessa boa noite, meu irmão. Se você meditar nas letras do louvor, isso te dá uma base, te dá força para você, no sair dessa manhã, dessa tarde, dessa noite, ganhar várias, meu irmão, irmã, várias vitórias, mesmo na guerra perdendo algumas. Levítico, capítulo 27, 1 Pedro, meu irmão, minha irmã. 1 Pedro, capítulo 1, de 15 a 16. João 17, versículo 17. Temos aqui uma intersecção, onde nós vamos nessa meditação antes de 30 minutos de oração diária. Pressões da imoralidade, internet, vícios. Por isso nós devemos orarmos, meu irmão, minha irmã. Filhas, sobrinhos, sobrinhas, cunhadas, tios, tias, primos, primas, amigo, amigas, diácono, diaconisa, irmãos e irmãs, pastores. Escutem o chamado do céu nesta hora. Não é um chamado de medo, é um chamado de amor. A voz do Senhor ecoa desde lá de Levítico, queridos, do livro de Levítico. Santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Meu irmão, minha irmã, e o que nós respondemos? Como filhos que ouvem o Pai, filhos? Sim, Senhor, queremos ser santos, não por obrigação, mas porque a santidade é liberdade, porque a santidade é vida e paz, sobrinhas, sobrinhos. E nós nessa caminhada, continuando em Pedro, como flecha que atinge a mente e o coração. Assim como é santo aqueles que vos chamou, sede também santos em todos os vossos procedimentos.
diácono, diaconisa, pastores, pastoras. Ah, irmãos e irmãs. Ah, filhas. Ah, cunhadas. Santidade não é só no domingo, é no olhar, é no falar, é no vestir, é no comportar, é no agir a cada batida do seu coração. É de segunda a segunda, meu irmão. É de domingo a segunda. Santidade, primos, primas, é sorrir quando o mundo nos fere. Santidade é amar quando o coração quer desistir. Santidade é escolher a luz quando a sombra tenta nos seduzir, meu irmão, minha irmã. E Jesus, em sua oração sacerdotal, queridos, intercede por você, por mim, por nós. E diz assim: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Oh, que beleza, irmãos e irmãs. Essa é uma poesia de vida, poesia de meditação para hoje, para amanhã, para ontem e para toda a nossa vida. O Filho, Jesus o Cristo, pedindo ao Pai que nos lave, filhas, na palavra como águas cristalinas lavam o pó do caminho. Santidade, meu irmão, minha irmã, é um banho de alma, é um perfume eterno, é marca de filhos que caminham junto, de famílias que se amam, se abraçam, cunhadas, sobrinhos, sobrinha, primos, primos, família. Santidade de igrejas que brilham como cordeiros vivos na glória de Deus, diaconisa, diáconos, pastores, pastoras. E a cada santidade nós devemos hoje, amanhã e sempre, nessa intercessão, levantarmos as mãos, não apenas para nós, mas por todos, pela mente ansiosa que precisa repousar no colo do Senhor, filhas, pelo coração ferido que precisa sentir o abraço do Espírito Santo, diácono, diaconisa, pastores, pastoras. Devemos interceder pelas famílias divididas que precisam ser restauradas, pelos irmãos e irmãs que ainda caminham no vale da morte, para que sejam erguidas a montanha da graça na vida dessa pessoa, dessa família. Irmãos e irmãs, e quando oramos, o céu se abre e o Espírito Santo sopra, queridos, na sua vida, na minha vida, ou aquele a quem você está orando, ou pedindo oração. Sejam santos porque eu sou santo. Mas isso não é um peso, irmãos, irmãs, filhas, sobrinhos, sobrinhas, primos, primas. É convite para voar mais alto, para viver mais leve, para andar mais perto do coração do Pai. Hoje, meu irmão, minha irmã, diácono, diaconisa, pastores, pastoras, você presencial ou online, hoje a santidade é terapia. Ontem ela foi terapia, amanhã santidade será terapia. É a cura do corpo cansado, é a libertação da alma oprimida, é a provisão de esperança para o amanhã e para toda a tua vida, meu irmão, minha irmã. E todos juntos, como uma só família, um só corpo, o corpo de Cristo, nós proclamamos: Senhor, santifica-nos na verdade, porque a tua palavra é a nossa vida. Meu irmão, minha irmã, essa intercessão é o que nos chama através dessa
dessa meditação, meu queridos, minha querida. E assim, nós estamos aqui presente. Hoje não estamos apenas buscando milagres, mas nós estamos buscando cura. Hoje nós não estamos aqui para buscar fórmulas humanas, nem comprimidos para a dor da alma. Estamos aqui para mergulhar, filhas, irmãos, parentes, diácono, diaconisa, pastores, pastora, para mergulhar em uma terapia de oração de 30 minutos, que traz libertação, cura e provisão. A palavra declara em Efésios 6, capítulo 6, 12, pois a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os poderes desse mundo tenebroso. Nossas lutas é contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, filhas, sobrinhos, sobrinhas, cunhada. Quem nos envia essa mensagem, meu irmão, minha irmã, é o apóstolo Paulo, e tudo isso inspirado pelo Deus Espírito Santo. E ele nos lembra a raiz das nossas angústias, filhas, irmãos e irmãs. Não é o nosso corpo, nem a nossa família, cunhada, nem o nosso relacionamento, tios, tias. A raiz está no invisível, meu querido, minha querida, nas camadas espirituais, onde os principados e potestades desse mundo tenebroso, organizados e maligno e macabro, tentam aprisionar mentes e corações. Pastores, pastoras, diácono, diaconisa. Mas hoje, nessa oração, eu e você, nós declaramos que a depressão não terá domínio sobre nós, filhas, que os remédios que pesam a mente serão substituídos pelo bálsamo do Espírito Santo, cunhadas, e que o poder da palavra vai desfazer os nós escondidos, vai quebrar correntes e acalmar tempestades internas, sobrinho, sobrinha, primos, primas. E na transcrição da Escritura Sagrada para o livro de Levítico, na Bíblia Sagrada, em Levítico capítulo 27, o Senhor nos diz: santificai-vos e sede santo, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Tios, tias, primos, primas, diácono, diaconisa, pastores, pastoras. Isso é a cura da raiz, irmãos e irmãs. Não apenas tratar sintomas, mas sarar a alma pela santidade. A mesma coisa em Pedro, capítulo 1, versículos de 15 a 16. Nós lemos: sede santos em todo o vosso procedimento. Sede santos em todo o vosso procedimento. Filhas, isso é a terapia da mente. Alinhar pensamentos e atitude para que a paz de Cristo substitua a ansiedade. E em João 17, Jesus intercede por você, por mim, por nós, meu irmão, minha irmã. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Isso é provisão eterna, filhas. A palavra é que alimenta, sustenta e fortalece quando, sobrinhas, o recurso humano falha. Irmão, irmã, nessa oração não é apenas intercessão, tios, tias. É remédio divino para a depressão, cunhadas, cunhados. É a cura que a ciência não alcança, filha. É a libertação profunda das forças malignas que nos oprimem, tias, tios, sobrinhos, sobrinhas. E hoje o Espírito Santo ministra. Você não é refém dos principados, filhas. Você é templo de Deus. Tias, tios e primas, você não é prisioneiro das potestades. Você é filho do Altíssimo, irmão e irmã. Você não é escravo da escuridão, meu amigo, minha amiga. Você é luz do Senhor.
E é assim que nós, em corpo de Cristo, é assim que declaramos, como soldados revestidos da armadura espiritual, como Efésios nos revela. Paulo escreve aos Efésios em 6, versículo 13 e 18, meu irmão. Cinto da verdade apertado, couraça da justiça no peito, escudo da fé na mão, espada do Espírito, a palavra de Deus na boca. Essa é a nossa terapia, diácono, diaconisa, pastores, pastoras. Terapia de oração de 30 minutos. Não é rotina, irmãos e irmãs. É batalha, é vitória, é vida abundante. Você pode ter certeza que no final dessa manhã, dessa tarde, dessa noite, você, nós não estaremos dopados por comprimidos, filhas, mas cheios da presença de Deus, cunhadas, que restaura todas as coisas, Cristo Jesus, o nosso Senhor, meu irmão carnal. E assim, em oração, a cada dia, a cada amanhecer, agora à tarde, nós estaremos juntos, meu irmão. Trabalhando junto, nessa cura, nessa provisão, santidade, mudança de comportamento e libertação. Irmãos e irmãs, então se prepare o seu coração. Chegou a hora da nossa terapia, novamente, todos os dias, oração de 30 minutos. Não é um ritual vazio, é um encontro de alma com aquele que nos libertou, nos curou e nos santificou. E através do Deus Espírito Santo, nosso Consolador, nos fez e faz mudarmos de comportamento e sermos santos. Hoje deixamos de lado a pressa, hoje desligamos os ruídos e em oração nós reunimos como família de Cristo Jesus. Aqui, meu irmão, minha irmã, a oração é o remédio que não tem efeitos colaterais e psicológicos, filhas. Na psicologia do céu, que equilibra a nossa mente. E assim, meu irmão, do Espírito que nos une em comunidade, sociologicamente nos traz em comunidade. Aqui a oração é o sopro de Deus, que nos lembra que nunca estamos sozinhos. Então, meu irmão, minha irmã, venha com o coração aberto. Traga suas dores, suas memórias que te perturbam, que te escravizam, suas feridas escondidas, suas lepras incuráveis. Traga, Senhor, para o templo do Deus vivo, da Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, da última camada celestial, que é lá que nós queremos, todos nós, estar. No último deitar do nosso corpo e último suspiro da nossa alma, meu irmão, minha irmã. Mas também aqui nós podemos trazer e tragam também seu sorriso, suas vitórias, suas esperanças, em agradecimento ao Criador, porque hoje tudo será derramado diante do altar espiritual, da terceira camada espiritual do nosso Senhor Jesus Cristo, meu irmão. Nessa oração linda, maravilhosa, terapêutica de 30 minutos. E assim nós oremos. Feche seus olhos, meu irmão, minha irmã. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos por esse momento de encontro. Nós estamos aqui, ó Pai, como indivíduo solitário, mas como uma família, irmãos e irmãs, que se unem à oração. Pai, lembramos das vezes em que Tu nos libertaste das correntes invisíveis que se quebraram, das correntes invisíveis, Senhor, das correntes invisíveis que se quebraram sem que víssemos, das lágrimas escondidas que se transformaram em canção. Nosso testemunho é terapia para a alma, cura psicológica contra a ansiedade,
esperança sociológica que contagia a nossa comunidade, a nossa vida. E assim, em corpo de Cristo, nós dizemos juntos, até aqui nos ajudou, ó Senhor. Ó Pai, como estamos felizes aqui presentes. Senhor, elevamos nossa voz em gratidão. Cantamos que o Senhor é o Deus de promessa. Declaramos que Tu és fiel. Entoamos, Senhor, quão grandes é, ó meu Deus. Assim, ó Deus Pai Todo-Poderoso, estamos aqui como corpo de Cristo, que é onde duas ou mais pessoas estiverem, lá o Senhor estará. E aqui nós estamos como corpo de Cristo, lembrando que a enfermidade não é maior do que a Tua majestade. E proclamamos, e em nome de Jesus profetizamos, porque o Senhor é que nos cura, nos sara, porque o Senhor é vivo e o Senhor é vivo, o Senhor é vivo. Porque se Cristo venceu a morte, Senhor, nós também venceremos o medo e a escassez. O nosso louvor, Senhor, é remédio para a depressão, para esse irmão, para essa irmã, para mim, para nós. É bálsamo que cicatriza as feridas emocionais. É laço de unidade entre nós. Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, intercedemos, ó Pai, intercedemos, Senhor, por aqueles que estão oprimidos pela depressão, ó Pai. Declaramos que não lutamos contra a carne e sangue, mas contra principados e potestades, nas regiões celestiais. E em oração, Senhor, vencemos batalhas invisíveis. Hoje, ó Pai, nós declaramos que esse irmão, essa irmã, nós recebemos uma psicoterapia divina, uma cura da mente e do coração, uma restauração das famílias, porque a santidade, ó Pai, a santidade é o remédio que nos liberta do vazio. Deus amado, aqui continuamos, ó Deus, em fé, esperança e mudança de comportamento e arrependimento, Senhor. Agora, Senhor, selamos estas nossas orações com fé. Nós declaramos, como corpo de Cristo, Senhor, que a libertação, a cura, a provisão, a santidade, que a libertação já nos alcançou, Senhor. A cura já foi derramada sobre corpo, alma e espírito. A provisão já está garantida em nosso Senhor Jesus Cristo. E a santidade é a nossa veste da nossa caminhada. E assim, ó Deus, sabemos que nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, esses que já saíram estão saindo e vão sair ou estão chegando. Que desta oração ela é mais leve, eles vão estar mais fortes, mais unidos. Não precisamos de muletas humanas, ó Pai, para sustentar a alma, porque temos a rocha eterna que é Cristo. E como igreja viva, nós declaramos junto: somos santos, somos livres, somos curadores, somos curados, somos providos, ó Pai. E assim, ó Deus Pai Todo-Poderoso, cremos nesse poder maravilhoso dessa oração de 30 minutos, Senhor, essa oração terapêutica diária. Senhor Deus Todo-Poderoso, aqui estamos, ó Pai, em nossa humildade, colocando os nossos pecados, Pai, como irmãos e irmãs unidos em mais uma sessão de cura da nossa alma, em mais uma terapia de oração que transforma a dor em esperança, a terapia que transforma a fraqueza em força, a escuridão em luz. Hoje, ó Deus Pai Todo-Poderoso, nós declaramos que não somos escravos da tristeza, nós não somos refém da depressão,
nós não somos prisioneiros da ansiedade, porque o Teu Espírito Santo sopra paz, sopra renovo sobre cada coração que clama. Senhor, nos diz, ó Pai, assim a Tua palavra em Levítico: santificai-vos, porque sede santo, pois eu sou o Senhor, vosso Deus, que é santo. Então, Deus, sabemos que essa palavra é cura terapêutica, é a faxina da alma que expulsa tudo que pesa, é o remédio divino que substitui lágrimas por sorriso. Deus, Pai Todo-Poderoso, estamos aqui, ó Pai, recebendo essa terapia psicológica do céu, que alinha os nossos pensamentos com nossas atitudes, que dá coerência à nossa vida para que a fé não seja discurso, mas prática diária. Ó Senhor, como é bom estar na Tua presença, e assim queremos estarmos santificados na verdade de Cristo Jesus, como o apóstolo João tem nos relatado, porque a Tua palavra já é e sempre será a verdade. Ó Senhor, que nessa terapia aqui, ó Deus, em famílias, casais, jovens, idosos, todos unidos na mesma verdade, nessa terapia sociológica, lavados pela palavra que não falha, santificado pela palavra que liberta. Senhor, nessa oração, ó Pai, de 30 minutos em terapia, em comunhão, lançamos fora as correntes invisíveis, rompemos com as potestades da primeira e da segunda camada e dos principados, expulsamos os principados, Senhor, deste mundo tenebroso, e declaramos que Cristo Jesus é a nossa fortaleza, Cristo Jesus é a nossa cura, Cristo Jesus é a nossa provisão eterna. E assim, nós, como irmãos e irmãs, estamos aqui, ó Pai, nessa terapia, não é feita por mãos humanas, mas pelo médico dos médicos. Essa terapia, ele aplica o bálsamo do Espírito Santo sobre as nossas feridas, sobre as nossas lepras incuráveis, ó Pai. Ele ministra sobre a nossa mente cansada. Jesus fortalece os nossos passos vacilantes e nos dá novos olhos para enxergar a vida com esperança, Senhor. Assim, ó Deus, nós oramos, assim nós profetizamos e assim recebemos libertação, cura, provisão e santidade. E assim nós profetizamos mudança de comportamento, arrependimento. E sabemos que tendo arrependimento, ó Pai, e sem mudança de comportamento, não teremos salvação. E tudo isso é em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor. Oh Deus, como é bom estar na Tua presença. E agora, ó Pai, nós estamos aqui, Senhor, sempre, todos os dias, continuando essa terapia de oração diária, Senhor. A Tua palavra é santa, a Tua palavra nos purifica. Essa palavra, Senhor, é terapia espiritual, ó Pai. Queremos santificar. Senhor, quando ouvimos a Tua voz antiga, ecoando no deserto, ó Pai, ecoando no deserto e atravessando os séculos, ó Deus, sentimos o Teu chamado como um abraço que purifica. Santificar-se não é um peso, ó Deus, é uma libertação. É como tirar roupas pesadas, sujas e vestir vestes leves de pureza. Sabemos que essa palavra do Senhor é terapia espiritual. Ela nos limpa das culpas do passado, nos livra dos vícios, das drogas, do álcool, da prostituição. É a Tua palavra, ó Deus, nos livra, ó Pai, dos vícios escondidos e nos ensina que ser santo é ser leve, é ser livre, é ter mudança de comportamento e arrependimento. Hoje, ó Deus, e sempre nessa manhã,
nessa tarde, nessa noite. Nós, como corpo de Cristo, irmãos e irmãs, nós somos definidos por nossas falhas. Nós não somos definidos, Pai, pelas nossas falhas. Não somos definidos por nossas falhas, mas pelo amor do Teu Filho amado Jesus Cristo, que nos santifica com o Teu amor eterno. Assim, ó Deus, nós sabemos que aquele que nos chamou, Ele é santo, para que nós venhamos ser santos. Senhor, Tu és o remédio da mente. Senhor, a Tua palavra nos chama a alinhar pensamentos e comportamentos. Deus, Pai Todo-Poderoso, estamos aqui, Pai. Quantas vezes a mente vai para um lado e os pés para outro. Senhor, mas o Senhor nos chama para sermos inteiros. Isso, ó Pai, é uma psicologia divina. Cura a nossa duplicidade da alma, traz coerência, equilíbrio, saúde emocional. Quando somos santos, no pensar, no agir, a cada batida do nosso coração, Senhor, a ansiedade perde espaço, o coração encontra descanso e a vida se torna um fluxo de águas vivas, um reflexo da Tua luz, Senhor. Oh, Pai, santifica-nos, oh Pai, na verdade, santifica-nos na Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. Assim, ó Deus, que em oração poderosa, Senhor, o próprio Jesus intercedendo por nós, pedindo ao Senhor que nos lave com a palavra. Sabemos, ó Pai, que isso é sociologia celestial, é uma comunidade inteira sendo moldada pela verdade, famílias inteiras sendo purificadas, igrejas sendo unidas, irmãos e irmãs caminhando juntos, não por opinião humana, mas pela palavra que é eterna. A Tua verdade é o sabão da nossa alma, Pai. A Tua verdade é o bálsamo do nosso coração. A Tua verdade, ó Deus, é o cimento que nos une como pedras vivas no Teu templo. Senhor, santifica-nos hoje, porque sem a Tua palavra não há vida. Senhor, estamos aqui, ó Pai, na luta, Deus, na luta diária dessa manhã, dessa tarde, dessa noite. Pai, aqui está a revelação da guerra invisível. Quantas vezes, ó Deus, esse irmão, essa irmã, quantas vezes pensamos que brigamos com a família, com o chefe de trabalho, com os amigos, até conosco mesmo, Senhor. Mas não, Senhor, a luta é contra as forças que não vemos. Nessa terapia espiritual, ó Deus, de oração, Senhor, oração terapêutica de 30 minutos diária. Nós recebemos entendimento, não odiamos pessoas, amamos pessoas, lutamos contra o mal, não contra irmãos. Essa palavra cura, Senhor, relacionamentos quebrados. Essa palavra do Senhor nos restaura lares feridos. Jesus Cristo ensina a distinguir inimigos verdadeiros. Não é carne, não é sangue, mas potestades e principados que já foram derrotados pelo Teu Filho amado Jesus Cristo na cruz do Calvário. Senhor, que cada versículo hoje, cada capítulo, foi uma receita divina para a vida desse irmão, dessa irmã, para a minha vida, para a nossa vida. Sabemos que a santidade, e recebemos santidade, ó Deus, como faxina da alma, equilíbrio como remédio da nossa mente, verdade como laço da nossa comunidade. Deus Pai amado, discernimento como arma de vitória. E ao final, ó Deus, do dia, da manhã, da tarde, ó Senhor, em oração,
com esse irmão e essa irmã, levantamos a voz e declaramos, com as mãos levantadas para cima: não somos derrotados, não somos reféns da depressão, não somos escravos da escuridão, não somos escravos, Deus, de sistema religioso, não somos escravos de pastores, lobos com peles de ovelha, não somos escravos, Senhor, de sistemas de governo. Somos livres em Cristo Jesus, porque em Cristo Jesus já somos livres, curados, providos e santificados. Oh, Pai amado, como é bom estar perto de Ti, como é bom perto de Ti, oh Pai. Assim, oh Deus, o Senhor é o Deus que nos dá força, porque assim o Senhor tem nos dado, Senhor. O Senhor sempre estará perto daqueles que têm um coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Assim, ó Deus, estamos aqui com essa linda palavra, essa linda mensagem, ó Deus. Ó Pai, como é bom. A palavra é bálsamo para a alma, é a terapia do coração partido, é a promessa que nos colhe no coração. Quando nós sentimos quebrados, não precisamos de máscara, porque o Senhor não foge das nossas lágrimas, Senhor. Oh, Senhor, o Senhor nos aproxima delas. A verdade, Deus, a verdade é a psicologia celestial. O Senhor não se assusta com a dor, porque o Senhor entra nela e a transforma em esperança. Hoje, ó Deus, esse irmão, essa irmã, nós como comunhão e família de Cristo Jesus, entramos com um coração que parecia irreparável, Deus, mas será costurado pelo fio da Tua graça, da graça de Cristo Jesus, Senhor. Deus, Pai Todo-Poderoso, Jesus é o nosso remédio eterno. Jesus, ó Deus, nos mostra como devemos seguir e obedecer a Ti, ó Deus. Sabemos, ó Deus, que não é poesia humana, é decreto divino que nos leva à Tua glória. Já fomos curados, a Tua dor foi a nossa cura, o Teu sangue foi a nossa terapia final. Cada ferida aqui presente, Senhor, a Tua ferida, Senhor, é a nossa cicatriz que sela a nossa vida. Aqui está a medicina espiritual, ó Pai, a Tua palavra, a Tua santa palavra, a nossa oração. Assim, ó Deus, aqui está a medicina espiritual, mais poderosa que qualquer comprimido, mais eficaz que qualquer tratamento terreno. E eu e essa irmã, esse irmão, recebemos. Não é promessa futura, nós profetizamos, é realidade presente. Nós fomos sarados, ó Deus, e assim pedimos que o Senhor venha a nós. E assim, ó Pai, venha a nós e a todos aqueles que estão cansados e oprimidos. E nós sabemos que o Senhor nos aliviará, porque Jesus, Ele nos convida assim de uma forma terapêutica. Ó Pai, não precisou de consulta, não precisou de fila, não precisou de receita. Basta o Teu chamado, vinde a mim. Basta dar o nosso coração, vinde a mim, o Teu Filho amado Jesus. E o cansaço do corpo, a opressão da mente, a dor da alma, tudo encontra alívio em Ti, Senhor. Oh, como é bom estar na Tua presença. Todos podem vir, oh Pai, de uma forma que nós estamos aqui numa sociologia divina. Todos podem vir sem distinção, ricos e pobres, homens e mulheres, jovens e idosos, na sala de espera no Teu coração. Não há discriminação, Senhor. Há lugar para todos, porque o Teu abraço é infinito. Oh Deus, sabemos que o Teu Filho é o que nos liberta. Se pois o Seu Filho é o que nos liberta, sabemos que em Cristo somos
verdadeiramente livres, ó Pai. Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, esta é a chave da libertação, esta é a terapia, ó Deus. Aqui é contra a escravidão da mente, contra as correntes emocionais, Senhor, contra os vícios que sufocam e os medos que paralisam. Sabemos, ó Deus, que a liberdade não está em correr sem limite, mas em andar seguros nos teus caminhos. Cristo Jesus, Filho amado, Tu és o nosso terapeuta eterno. E quando o Filho diz que somos livres, não há potestade, não há principados, não há trevas que possam contestar. E nós recebemos, ó Pai, e profetizamos em nome de Cristo Jesus, eu, a minha família, esse irmão, essa irmã, que nós celebramos, já somos livres em Cristo Jesus, já somos livres em Cristo Jesus. Senhor, nessa oração terapêutica, nos dá certeza, a cura para a dúvida, a provisão contra o medo. Nada pode nos separar do Teu amor, nem o passado vergonhoso, nem o presente caótico, nem o futuro incerto. O Teu amor é corda que nos puxa da escravidão, é abraço que nos envolve quando caímos, é sustento que não solta nossa mão. E nós recebemos a Tua palavra, Senhor. Hoje a verdade, a depressão não é maior que o amor do Teu Filho amado Jesus Cristo. A ansiedade não é mais forte que o abraço do Senhor, porque o Senhor é o Criador e o Senhor é o Pai amoroso. Os principados, ó Pai, desse mundo tenebroso não são mais poderosos que o sangue da cruz do Teu Filho amado Jesus Cristo. Assim, ó Deus, nós oramos, nós pedimos em forma de cura profética, em forma de cura, em forma de libertação. Cada, ó Pai, versículo que nós lermos da Tua palavra é um remédio, cada promessa é um bálsamo, cada oração desse irmão, dessa irmã, é uma dose de esperança para a minha, para a nossa alma. Oh, Deus, como é bom estar na Tua presença, Senhor, como irmãos. Assim, ó Deus, Senhor Deus, estamos aqui, Pai. Assim como o salmista Davi falava como paciência e como curado. Sabemos que o salmista, Deus, ele conhecia desertos áridos, mas aprendeu que o pastor sempre leva as águas tranquilas, e o pastor é Jesus Cristo. Sabemos, ó Deus, que nessa psicologia divina de hoje em oração, a alma cansada desse irmão, dessa irmã, encontra refrigério, Senhor. Os pensamentos confusos desse jovem, dessa jovem, encontrarão direção. E nós, como corpo de Cristo, em família de Cristo Jesus, nós recebemos. Hoje o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Hoje e sempre o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Amanhã o Senhor sempre será o nosso pastor e nada nos faltará. Oh Pai, que promessa de restauração. Não é médico humano que fala, é o próprio Senhor que ensina a receita. Deus Pai Todo-Poderoso, porque assim Jeremias tem nos falado que o Senhor é o Deus que restaura a saúde, cura nossas chagas, e assim, ó Deus, ensina essa receita para nós cada dia. É o próprio Senhor que nos ensina essa receita. Essa palavra é terapia de cura, que toca nas feridas mais profundas. Assim como o profeta Jeremias falava com a voz de esperança, Senhor, a um povo quebrado. E hoje essa mesma esperança é injetada em nossa alma. Senhor, cura-nos, Senhor.
Senhor Deus, sabemos que cura não só os ossos, mas o Senhor cura o sangue. Então, Senhor, cura os ossos desse irmão e o sangue dessa irmã. Cure-nos não somente nós, mas todo as nossas células, Senhor, todo o nosso DNA, toda a nossa mente. Senhor, cura não só os ossos e o sangue, mas a mente ferida, o coração despedaçado, as lembranças dolorosas. E nós recebemos a cada batida do nosso coração hoje esse bálsamo da Tua palavra. O Senhor é o Deus mesmo, é quem cuida das nossas chagas, ó Deus. Deus amado, como é bom estar na Tua presença. Esse irmão, essa irmã, e nós recebemos. Sabemos, ó Deus, não é a paz de farmácia, não é descanso momentâneo, que o Senhor e a Tua palavra é paz eterna, que se assenta no coração como um travesseiro de graça. Aqui, ó Deus, temos essa terapia psicológica da fé, Pai. Quando a ansiedade lateja, a paz de Cristo nos anestesia com amor. Quando o medo grita, a paz do Teu Filho amado Jesus Cristo sussurra mais forte. E nós, ó Pai, como comunidade de Cristo, como irmãos e irmãs em Cristo Jesus, recebemos a paz que não se compra, mas que se doa, que é a paz do Senhor, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a paz do Deus Espírito Santo, Senhor. Nós sabemos que apenas a Tua graça nos basta, porque o Teu poder é que nos aperfeiçoa em nossas fraquezas. Senhor, essa é a terapia de aceitação, não é o conformismo, é confiança. Quando o apóstolo Paulo, Senhor, ouviu isso de Tua voz, ele entendeu que a fraqueza, ó Deus, não é fracasso, é espaço aberto para a força do Senhor agir. Ó Deus, isso é terapia, Deus, verdadeira, a Tua palavra. Isso é terapia espiritual e psicológica em nossa vida. Aceitar os limites humanos para experimentar o poder divino. Hoje nós, como corpo de Cristo, e sempre, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, não precisamos fingir que somos fortes. Podemos ser fracos, porque na fraqueza Cristo é a minha, é a nossa fortaleza. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, aqui estamos novamente, ó Pai, nessa terapia contra a ansiedade. Não precisamos de segredos guardados. Podemos, ó Deus, abrir tudo diante de Ti. Tudo diante de Ti. Que cada preocupação transformada em oração é um remédio. Cada súplica transformada em gratidão é um passo de cura. E a paz que excede o entendimento não é teoria, é prática, Senhor. Porque assim, ó Deus, ela guarda o coração, ela guarda a mente, como sentinela fiel. E nós, como corpo de Cristo, hoje e sempre, hoje a ansiedade cai por terra. Amanhã, a paz do Senhor toma o lugar de cada medo, hoje e sempre, na vida desse irmão, essa irmã. Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, sabemos que não é só promessa futuro, é consolo presente, porque cada lágrima enxugada pelo Senhor é memória de amor, Senhor. Não haverá mais dor, nem choro, nem morte. Assim o livro de Apocalipse nos revela. Essas palavras sociologicamente eternas, ó Pai. Um povo unido, sem divisão, sem luto, sem feridas. Apenas a alegria de viver para sempre com o Senhor. E nós, como corpo de Cristo, recebemos esperança. O choro de hoje é semente de alegria eterna, Senhor. Assim seguimos, ó Pai, nessa caminhada, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. Que aqui, ó Pai, cada palavra,
cada mensagem, cada versículo, cada capítulo, como comprimidos de luz, e cada promessa, ó Deus, como receita celestial, cada oração como respiração da alma, Senhor. Ó Pai, como é bom estar na Tua presença, Senhor, e nós cremos nesse poder maravilhoso do Teu Espírito, Senhor, esse Espírito que nos guia, nos orienta e nos faz pessoas melhores, Senhor. Como é bom, meu Pai, estar nessa presença, na Tua presença. Não abandone, ó Pai, esse irmão e essa irmã, esse irmão e essa irmã que está desesperado, desenganado, cansado. Leve a oração de Cristo Jesus a ele, Senhor. É isso que eu lhe peço e lhe agradeço. Em nome de Jesus, ó Pai. Traga-nos esperança, Pai. Traga esperança, Pai. Senhor, nessa hora, nós nos colocamos em intercessão pelos irmãos e irmãs. Eles que estão com o coração pesado, os olhos cansados, a alma ferida. Alguns, Deus, dizem que não há mais jeito. Outros, Senhor, dizem que não há saída. Mas o Senhor é o Deus que abre caminhos no deserto e o rio em terra seca. Pai amado, toca agora, Senhor. Toca agora esse coração desesperado. Arranca a mentira do inimigo que diz acabou e sopra a tua verdade que diz: eu vim para que tenha vida e tenha vida em abundância. Senhor, visite esse irmão, essa irmã que já não tem força, esse irmão que já perdeu a esperança. Mostra que eles estão, Pai, na Tua presença, que eles não estão sozinhos. Ó Deus, mostre que há um Pai que se importa, um Filho, Jesus o Cristo, que já pagou o preço na cruz, e o Deus Espírito Santo que consola, que abre e levanta, ó Pai. Ó Deus Pai, Teu Filho amado Jesus Cristo nos falou para ir a Ele todos os que estão cansados, oprimidos, e que a presença da luz do Deus Espírito Santo nos aliviará. Deus amado, é nessa promessa que nós descansamos agora, é nessa promessa que todo cansaço se transforme em descanso, que todo desespero se transforme em paz e todo desengano se transforme em esperança. Senhor, Pai Todo-Poderoso, cobre esse irmão, essa irmã com Teu sangue precioso. Liberta-os das correntes invisíveis, cura as feridas da alma, traz provisão ao corpo e refrigério ao espírito, e que eles sintam hoje, Senhor, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, agora, nesse momento, o abraço do céu, as forças da Tua presença e a certeza de que não foram abandonados. E eu, ó Pai, o mais miserável de todos os miseráveis, mas em nome de Jesus Cristo, eu declaro em nome de Jesus Cristo, onde havia desespero, haverá esperança, onde havia opressão, haverá libertação, onde havia dor, haverá cura, onde havia trevas, haverá luz, porque Jesus Cristo vive, porque Ele vive, e esse irmão e essa irmã também viverão, livres de todas doenças, dores, ó Pai. E assim, ó Deus Pai Todo-Poderoso, esta família, Senhor, que está com os filhos e filhas destruído, o marido em droga, prostituição, estão destruindo o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Nós em oração pedimos, Senhor, ó Deus amado, como o Senhor é bom,
nós lhe pedimos e cremos em libertação. Cremos em libertação, Senhor, porque o Senhor é o Deus vivo, Senhor. O Senhor é o Deus vivo, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. A Ti elevamos agora um clamor por essas famílias, uma casa que deveria ser abrigo de amor, mas que hoje geme sob o peso da destruição. Filhos e filhas entregues às drogas, à prostituição, marido e esposas perdidos em caminhos de prostituição, vidas feridas que esquecem que o corpo é o Teu templo santo. Pai, em lágrimas nós pedimos, quebra agora as correntes do vício das nossas filhas, dos nossos amigos, dos nossos tios, das nossas tias, dos nossos primos, primas, da nossa congregação. Pai, derruba os altares da imoralidade da nossa igreja, da nossa congregação, dos nossos diáconos, diaconisas, pastores, pastoras, da minha vida, da nossa vida, da vida da nossa comunidade. Desfaz os laços que o inimigo armou para escravizar, Senhor. A Tua palavra nos diz, Senhor, que nós somos o templo do Teu Espírito e o Espírito Santo habita em nós. Oh Deus, assim, ó Pai, sabemos que nós não pertencemos a nós mais, porque nós já fomos comprados por um alto preço na cruz. Portanto, ó Pai, devemos entender que devemos glorificar o Senhor com o nosso corpo em santidade. Senhor, lembra-os que foram comprados por preço de sangue, o sangue do Cordeiro, que purifica, liberta e restaura. E que esse marido, que essa esposa seja arrancado do laço da prostituição. Que esses filhos e filhas sejam libertos do cárcere e das correntes malignas das drogas. E que esta casa seja lavada, santificada pela Tua presença, Senhor, desse irmão, dessa irmã. E que o Espírito Santo sopra vida sobre esse lar. Transforma, Deus, paredes de dor em muralhas de adoração. Troca gemidos de escravidão por cânticos de libertação. Faz cair por terra o império das trevas. E levante, ó Deus, esta família como testemunho vivo do Teu poder. Senhor, visite cada coração ferido, Senhor. Senhor, visite cada coração ferido dessa casa. Troca a vergonha por honra. Troca a tristeza por alegria. Troca a prostituição pela Tua santidade, ó Deus. Troque o vício pela adoração a Jesus, o único a ser adorado, prostrado e louvado. E nós, Senhor, nós como irmão e irmã, em Cristo declaramos em oração, essa família não será destruída, este lar não será apagado, o corpo não será mais usado pelo inimigo, mas será templo santo para a glória do Senhor. Em nome de Jesus nós profetizamos libertação, cura e restauração, Senhor. Cura e restauração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, irmão? Amém, amém. E assim, entregue tudo na mão de Deus. E porque o amor de Deus não falha, meu irmão. Amém? Amém.